Olá, bem-vindos ao Jornal da Justiça, o Direito à Saúde baseado em Evidências. Esse programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil. O Centro Cochrane é a base internacional da colaboração Cochrane Internacional aqui no Brasil, que é um conjunto de cientistas, mais de 20 mil cientistas de alto nível, que trabalham para mapear o conhecimento daquilo que faz mais bem e possa fazer mais bem do que mal à saúde das pessoas, tanto em termos de diagnóstico, como prevenção e tratamento. Então, os interessados em saber o que funciona, o que não funciona, o que é seguro, tanto os profissionais da saúde quanto os pacientes, podem acessar a publicação da Cochrane, que é a Cochrane Library, né, no site do Centro Cochrane do Brasil, www.centrocochranedobrasil.org. Clica lá em Cochrane Library e você vai ter essas informações. E aqui no programa, então, nós divulgamos a existência dessa melhor fonte de evidência, segundo as melhores revistas médicas do mundo, que são as informações das revisões Cochrane. E nós vamos falar aqui hoje sobre evidências na saúde e nos problemas respiratórios das crianças. E nós temos aqui uma pessoa da melhor qualidade nessa área, professora de pediatria da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo e hoje professora de Medicina baseada em Evidências na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, co-diretora do Centro Cochrane do Brasil conosco e coordena conosco a pós-graduação em Medicina baseada em Evidências, que é uma das poucas em todo o mundo. Eu diria que é uma das melhores do mundo. Professora Edna Marico Silva, nossa querida colega, professora adjunta da Unifesp, uma grande pediatra. Se eu tiver filhos pequenos de novo, eu vou pedir que ela cuide deles. Pena que ela não esteja se dedicando tanto ao consultório, mas está fazendo um trabalho fantástico em criar profissionais da saúde de alta qualidade para trabalhar com a melhor ciência existente. É isso, Edna, que você faz atualmente? Tentando passar um pouco da questão da importância da prática da saúde baseada em evidência, né, em que o Dr. Álvaro sempre fala, né, causar tudo que nós praticamos na área de saúde, desde um exame ou mesmo de um tratamento, tem efeito colateral. E nós temos que ter absoluta certeza que o benefício vai superar o malefício. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele e que é realmente um mantra que a gente deve levar na prática da saúde. Perfeito. E hoje a Edna está interessada em falar, equacionar as evidências no diagnóstico e no tratamento e na prevenção das doenças respiratórias na criança, né? Já nós estamos aqui no mês de maio, o frio está chegando, né, Edna? Os mesmos hospitais particulares não têm vaga para as crianças, né, que estão procurando. Existe vacinação para muitas das doenças, existem maneiras de se fazer prevenção. Então, Edna, a palavra é sua. O que você gostaria de falar de evidências que o telespectador pode incorporar? Porque se for mais velho como eu, vai aplicar para os netinhos. Se for uma pessoa mais jovem, vai aplicar nas crianças. Não é? De forma que essas informações são úteis para todos aqueles que estão nos assistindo. E não fazer grandes bobagens em medicina já é uma grande conduta, não é? É um grande ganho. Não fazer o desnecessário, jogar dinheiro fora. Isso. Não é? E particularmente o Brasil, que tem um compromisso legal, né, com o Sistema Único de Saúde, uma coisa que é fantástica, que todo mundo tem direito à saúde e o dever de pagar é do Estado. Como os recursos são poucos, não é? É preciso que a gente aplique bem esses recursos naquilo que funciona e é seguro. Então, Edna, eu imagino que existam problemas respiratórios desde que a criança nasce, né? Até ela chegar aos 18 anos. Sim, né? E são muito frequentes, esse que é o grande problema, né? Então, assim, as infecções de vias aéreas superiores, que nós falamos, que são os resfriados, uma criança até uns 5 anos de idade, ela pode ter até 8 episódios por ano. Nossa Senhora. Por quê? Porque ela tem uma imunidade mais
não madura, certo? E ela também é totalmente virgem dos vírus que existem na comunidade. Então, ela pode pegar muitas viroses, né? E da febre, apavora as mães. Febre e apavora a mãe. O que acontece é que nós estamos, assim, observando um excesso de medicalização desses quadros. Perfeito. Porque se você imagina uma criança ter 8 episódios, se nesses 8 episódios é dado a ela um anti-inflamatório que não era necessário, um antibiótico que não era necessário, de repente nós temos crianças... Expõe ela ao raio-x? Sim, sim. Então, assim, nós temos crianças que estão super diagnosticadas, super medicadas, quando muitas vezes era um resfriado banal, que ia se resolver no máximo em 6 ou 7 dias, certo? Sem grandes medicalizações e sem grandes procedimentos invasivos como a gente tem visto ultimamente. Perfeito. Mas tem umas mais graves também que assustam um pouco o médico, não é? Então, o que acontece é que, na verdade, as pessoas perderam um pouco o bom senso da gravidade da doença de uma criança. A criança pode estar com febre, tossindo, com o nariz escorrendo, mas se ela tiver com uma atividade normal, tiver com apetite, estiver alerta, não muito apática, abatida, é um resfriado, não precisa correr, não precisa realmente tomar atitudes muito drásticas. Por exemplo, eu tive um quadro viral grave, vocês sabem. Eu fui no pronto atendimento de um hospital super conceituado aqui em São Paulo. O que eu vi? Um monte de criança que eu, como pediatra, eu bati o olho, elas estão ótimas. 90%. Elas estão ótimas. Numa sala de espera, em que a espera estava sendo 2 horas para atendimento devido à grande procura. Uma sala de espera em que tinha adultos, crianças, todos juntos. Trocando vírus. Trocando os vírus, adultos muito resfriados ou até gripados, né, com influenza mesmo, tossindo, e aquela criança lá correndo, brincando, ia passar no médico. Eu quase que levantei e falei assim, vai para casa, pelo amor de Deus, você vai pegar algo mais grave aqui do que esse resfriado que ele tem agora, certo? Então, eu acho que faltou agora um pouco para as pessoas essa questão do bom senso, de não pecar por excesso, porque o excesso pode ser muito lesivo. E em papo de elevador, sabe esse papo de elevador, você fica ouvindo umas histórias que realmente não dá para concordar. Por exemplo, existe agora um super diagnóstico de sinusite em criança. E sinusite em criança, primeiro que é um quadro não muito habitual, porque a criança ainda não tem todos os seios da face formados. Uma criança com menos de 6 anos de idade, ela ainda não está com os seios da face totalmente formados, né? E o exame fica difícil de interpretar. Sim, o exame é difícil. Então, assim, já faz uns 8, 10 anos que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, a Internacional de Radiologia, o diagnóstico de sinusite em criança menor de 6 anos de idade é clínico. E tem que ser descarga nasal persistente há mais de 10 dias, tosse com piora noturna, tá? Por descarga posterior, isso, por deglutição, tá? Ou uma criança que estava com resfriado e subitamente apresentou uma piora da febre e da atividade, ficou apática. O estado geral dela caiu. Se ela tem essa história, provavelmente é uma sinusopatia e não adianta tirar raio-x, porque o raio-x é muito difícil de ser feito nessa faixa etária e ele é pouco conclusivo. E expõe a criança à radiação. À radiação. Então, há quase 10 anos, nós sabemos que criança menor de 6 anos de idade não precisa fazer exame radiológico e que criança maior de 6 anos de idade só é necessário quando realmente existe alguma dúvida, certo? E em papo de elevador, que eu chamo, assim, no dia a dia, você ouve falar de gente que fez tomografia computadorizada para diagnosticar sinusite em criança. Que é uma carga radiológica enorme, né? Aí eu fico escandalizada. Porque a tomografia, como o doutor Álvaro já falou, ela tem 50 vezes, 100 vezes, dependendo da técnica, maior radiação do que um raio-x normal. A tomografia para uma criança menor de 6 anos de idade, você precisa de sedação.
certo? E para uma doença que ela é facilmente tratada com antibiótico terapia, quando na sem verdade, o exame. Sem exame nenhum, e quando na verdade ela não é autolimitada, ela melhora com o tempo. E as complicações são raras. Perfeito. Então a tomografia não tem indicação nenhuma. Então se você procurar evidências de quando é necessário pedir uma tomografia numa criança com sinusite, é quando você tem suspeita de complicações graves, abscesso cerebral, abscesso periorbitário, complicações raríssimas, que eu em 20 anos de pediatria nunca vi. Nunca vi um caso. Então, assim, E outra coisa, né? O doutor Álvaro sempre que pode, ele alerta isso. A radiação de uma tomografia, ela é cumulativa. Uma criança, ela tem menos proteção a essa carga radiativa e ela vai ter muito mais oportunidade até chegar à vida adulta e à velhice de tomar outras cargas que talvez sejam necessárias. Então, para que expô-la a uma radiação que é cumulativa e que está ligada a leucemia e que está ligada a câncer do sistema nervoso central, certo? Desnecessariamente. Perfeito. Então, a medicina realmente é para reduzir os riscos das pessoas. Não para aumentar. Para aumentar o risco, não é? E, Edna, também quando se vai tratar essas crianças, né, mais por medo, né, e para a segurança do médico e não da criança. A intenção mais importante dos indivíduos, ou seja, a sociedade. Todo mundo quer ser artista de Hollywood. Artista de Hollywood já é coisa até do passado. Eu vou dizer, todo mundo quer ser artista de algum jeito, sabe? Certo. Em algum lugar, e preza muito a notoriedade, a celebridade e tudo isso. O corpo passou a ser o ícone das pessoas, ou seja, elas almejam um corpo perfeito, almejam a pele perfeita, tudo perfeito. Quer dizer, é um passo para a frustração completa. Porque ser perfeito é muito chato. A perfeição é muito chata. A arte está cheia de exemplos de quadros maravilhosos que não tem nada a ver com perfeição, com cara de Barbie, nem pensar. A perfeição é uma chatice. O que interessa hoje é que, em benefício do grande marketing e da cosmética, de uma maneira geral, da indústria mais importante e mais rica do mundo, que é a indústria de cosméticos, nós deixamos para trás o conhecimento das doenças. Perfeito. Um país que tem tanto doente da pele, tanto doente com doenças que já deveriam ter sido erradicadas, como é a hanseníase, não pode se dar o luxo de privilegiar, e a maior parte dos seus profissionais que tradicionalmente tratavam de doenças como a velha lepra, o câncer hoje, de pele. Câncer de pele, já vou falar disso já. Tratávamos de doenças muito importantes, doenças tropicais, infecções graves. Hoje, o dermatologista é visto como aquele que trata da beleza. Não é verdade. O dermatologista tem que ser aquele que conhece doenças sérias. É médico, né? Médico, de verdade. Quem só pensar em fazer dermatologia por causa de beleza, tem um caminho bem mais curto, que é o caminho dos técnicos, o SENAC e outros institutos que ensinam mais rapidamente a concorrer com o cabeleireiro. Certo. Nós precisamos de médicos, precisamos de pessoas que entendam de doenças, porque os nossos brasileiros podem ficar bonitos, não doentes. Perfeito. Certo? Aliás, essa é a melhor beleza, ter saúde, essa é a beleza, né? Que interessa. Ser feliz, não é? É verdade. Uma pessoa saudável e sorridente, porque tem saúde, é uma pessoa bonita. Ela não precisa se maquiar muito para isso e não precisa usar filtro solar como se dizia aqui, né? Filtro solar caríssimo, certo? Que não se sabe nem o que tem dentro, porque para deixar cosmeticamente aceitável é preciso colocar muitos produtos. Esses produtos vão para a água e é a água que a gente bebe. Porque a água não vai ser filtrada ou tratada para tudo que nós desconhecemos. E o filtro solar, particularmente o mais concentrado, ele pode ser absorvido e causar mal ao paciente?
Pode. Existem produtos cosméticos até, nem precisa ser o filtro solar. Produtos cosméticos que não podem ser utilizados porque o organismo os confunde e pensa que são hormônios, especialmente as gestantes, mas isso acontece também. Precisar falar em gestante, os cosméticos são entendidos pelo organismo de outra maneira e podem transferir modificações até outras gerações. Nossa Senhora. Então nós temos aí problemas seríssimos a serem resolvidos, especialmente com a indústria cosmética, porque isso também decorre do fato de eu ter tido que falar sobre isso num congresso de ginecologia, sobre cosméticos na gestação e fora da gestação. Agora nós estamos nos preocupando com os cosméticos na adolescência. Perfeito. Sabe? Então veja, temos aí um problema sério que é o da supermedicação, o da superutilização de produtos que são absorvidos pela pele, e a pele é o maior órgão do corpo humano, e a transformação desses produtos no organismo, gerando situações em que medicamentos que serão necessários, até mesmo um antibiótico, pode cruzar com as informações que o organismo já registrou vindos de outras partes. Portanto, veja que interessante. Você não pode usar a neomicina na pele e depois utilizar um produto que cruze com a neomicina da pele, que a pele absorveu, porque isso vai gerar uma explosão no organismo, que é a síndrome de Steven Johnson. E nós temos ainda o agravante das receitas, que são polivalentes, ou seja, o mesmo produto tem 3 ou 4 medicamentos. É mais ou menos como o médico dizer, bom, como eu não sei do que se trata, eu vou chutar aí, se algum acertar... Tratar umas 20 doenças para acertar uma. Isso, para ver se acerta, chama medicina caramuru, né? Tenta ver se dá jeito naquilo, ou seja, como poucas pessoas sabem dermatologia de fato, porque o estudo das doenças da pele é difícil mesmo, é longo, tudo se parece, as pessoas confundem. Até tem o outro lado da moeda, que é o dos profissionais e das pessoas comuns acharem que pele é fácil e, portanto, pode colocar qualquer coisa. Aquilo é absorvido, depois, num determinado momento, é necessário tomar um medicamento que vai cruzar com aquela informação que o organismo já tem. E vai causar uma doença grave, né? E vai causar o que se chama farmacodermia, que são erupções que aparecem em função de medicamentos. Você sabe que metade das doenças dos idosos internados é produzida por medicamentos. Metade das 50%? Medicação dada, porque as pessoas acreditam que medicamentos são salvadores. Quer dizer, se o dermatologista, se ele for bastante consciencioso e muito bem informado, ele receita muito pouco. Eu estranhava que o meu professor, querido professor Rothberg, Raimundo Martins Castro, Ancona Lopes, receitavam muito pouco. E eles iam direto ao assunto, porque eles sabiam bastante sobre aquilo. Então a receita era curta. Hoje elas vêm enormes. Cada produto que a gente receita é um risco a mais. Estou falando daquilo que eu falo para os alunos. E eles acham que dermatologia é fácil, portanto, a gente acaba tendo dois problemas: da supermedicação, da medicação equivocada, da mistura, que já é um outro... eu acho que é um terceiro problema. Então nós vamos encontrar pessoas humildes que trazem sacolas de medicamentos, ou que o posto cedeu, ou que eles compraram tendo pouco dinheiro para comprar, porque alguns sabonetes chegam a custar R$15. Perfeito. Né? Então essas pessoas pobres vêm com um saco de medicamentos que não serviam para nada, mas o diagnóstico correto era: não use nada que vai passar sozinho. E é um bom conselho para a grávida, por exemplo, não passar coisas desnecessárias na pele, não é? A gestante rigorosamente não deve tomar nem passar nada. Ela pode sim pegar um óleo vegetal, como azeite de oliva, pode pegar óleo de girassol. Com que finalidade? Para melhorar a barreira cutânea. Porque é essa barreira que vai protegê-la contra um ambiente insalubre, um ambiente seco demais, que vai rachar a pele microscopicamente, um ambiente que deve ter uma barreira para que as bactérias e os agentes não sejam
tão agressivos, então ela precisa da barreira, isso sim. E essa barreira, veja, todos os dias as pessoas tiram com sabonetes perfumadíssimos, água bastante quente, tira tudo, toda a proteção. Se desprotege. Quando a gente sai do banho, depois de um banho desse maravilhoso, cheio de sabonete, cheio de água quente, a gente sai praticamente nu, esperando que os bichos venham. Que as bactérias se acessem. Por sorte, a pele tem uma sabedoria tão grande que ela fabrica tudo rapidamente de novo, às vezes até demais, e algumas pessoas, eu acho que boa parte delas, nem são algumas, são muitas, ficam muito vulneráveis. Especialmente as crianças que já nasceram com problemas nessa barreira, problemas genéticos que não são graves, são aquelas que você e eu aprendemos como atópicos. Perfeito. Então, Valéria, a doutora Valéria, em relação aos protetores solares, que existem evidências, né, de proteção contra alguns tipos de câncer, obviamente existem muitas dúvidas, né? Esse protetor, eu aprendi, por exemplo, que o protetor solar não deve ser, o fator não deve ser acima de 15, mas já estão falando em usar acima de 80, 100, não é? E você falou também da poluição que isso pode provocar e uso na gestação, nas crianças. Bem, a questão do protetor solar é muito relativa. A gente tem que se proteger contra o sol na medida do necessário. O sol é como o cartão de crédito, nós precisamos dele, não podemos passar sem ele. E também não podemos abusar dele, não podemos passar dos limites. O protetor solar tem muito a ver com esses limites. Se eu quero ficar mais tempo no sol, posso usar um protetor 15 a 30, mais do que isso não é necessário, mais do que isso é mais caro e protege muito pouco a mais. E essa proteção não é mágica, ela vai ser relativa. Então, o que eu pretendo com essa proteção é não me queimar, é não envelhecer muito, porque a vida é inexorável, a gente envelhece mesmo. E a opção contra o envelhecimento não é muito agradável. Quem fica vivo envelhece. Então, nós podemos ter proteção relativa. Essa proteção relativa não precisa ser com fatores altíssimos. Por quê? Porque nós não sabemos que tipo de consequência isso gera para a água que a gente bebe. Porque, afinal de contas, nós vamos poluir mais esse ambiente em que nós vivemos. Nós já poluímos com todos os cosméticos possíveis, com a nossa maquiagem diária, tudo isso. Quer dizer, resistimos a isso, somos sobreviventes. Perfeito. Com um filtro solar muito alto, o que nós estamos fazendo é simplesmente deixar de utilizar as vantagens do sol, e a maior delas é a síntese de vitamina D3, que nem é uma vitamina, é um hormônio que regula tantas funções no organismo e que está sendo privilegiada ultimamente, ou seja, muito valorizada como um grande preventivo de doenças até cardiovasculares. Portanto, quando a gente se previne muito contra o sol, a gente fica mais suscetível a doenças bem piores do que o câncer de pele, que, aliás, a maior parte dos cânceres de pele decorrentes do sol não matam, são localizados, não produzem metástase, não se difundem no organismo e são tratáveis hoje até com gel. Portanto, nós estamos nos assustando com um câncer que é frequente, mas que não é fatal, que pode ser resolvido. O que é fatal é ficar sem as vantagens do sol. Perfeito. E então, se eu entendi, a pessoa deve tomar 15 minutos de banho de sol todos os dias? Sim, todas as pessoas. Entre as 8 horas e as 10 da manhã, é isso? Não necessariamente, porque o sol bom é aquele que tem UVB. Aquele que tem UVB começa nesse horário, 9, 10 horas, vamos dar um crédito aí, mas nós precisamos de 15 minutos, 3 vezes por semana, no mínimo. 15 minutos, 5 vezes por semana, tá bom, dependendo da idade. Para você que tem olhos escuros, você precisa mais tempo do que eu. Que sou uma branquela de olho mais claro. Mais no sol? Você pode ficar e deve ficar um pouco mais, porque você sintetiza mais tardiamente a vitamina D3. Então você precisa de 20 minutos, eu preciso de 15, e as pessoas morenas precisam mais tempo.
Perfeito. Se for negro, precisa mais tempo. E é um outro problema também, né, Valéria? Porque o indivíduo acha que porque passou protetor solar pode ficar o dia inteiro na beira da piscina, as crianças, o dia todo, né, exposto ao sol esse aí tá arrumando uma desculpa para virar tostex, para virar uma panqueca. Ele está arrumando desculpa para ficar lá. Não é assim. O filtro perde o efeito em 1 hora, meia hora, sei lá, depende do quanto ele aplica, isso é variável. O filtro é bom para prevenir as queimaduras, especialmente nas crianças, mas as crianças também precisam de sol. Muitas doenças são tratáveis com sol. Os eczemas também melhoram com o sol. Algumas doenças de pele, como o vitiligo, melhoram com exposição solar, mas nada de exagero. O exagero em todas as situações é prejudicial. Exagero em comer, exagero em beber, exagero em tomar sol, tudo isso é prejudicial. O que nos preocupa ultimamente é que nós não sabemos os efeitos tardios de produtos que são colocados nos filtros muito altos, além do grande problema de não sintetizar a vitamina D, porque a pele é um órgão privilegiado em síntese de vitamina D. Se não for a pele, não vai adiantar comer um monte de coisas que tem vitamina D. Não adianta. Não adianta tomar vitamina D somente. Adianta tomar sol. Sol é, digamos, aquela medicina natural, aquele medicamento natural que nos é oferecido pela natureza, e não é à toa. Sem ele, nós não estaríamos aqui hoje. Perfeito. Não negar a importância do sol para a saúde. Né? Meu cachorro, quando aparece o sol, ele vai para lá, ele sabe mais do que eu. Meu cachorro, sim. Meu cachorro não precisou ir à faculdade, ele sabe que apareceu aquela brechinha de sol, ele tem que ficar lá. E como ele é muito peludo, porque é um fox pelo duro, ele fica de barriga para cima tomando sol para penetrar melhor. Portanto, nossos animais estão sabendo mais do que nós sobre as vantagens do sol. Perfeito. Não se horrorizem com câncer de pele. Orientem-se sobre aqueles que realmente merecem mais atenção e façam uma revisão periódica sobre pintas, porque o que nos preocupa é realmente o melanoma. E qual seria essa frequência de rever as pintas escurinhas na pele, não é? Que podem ser sintomas que podem evoluir para um melanoma, né? Que é uma doença grave. Aliás, eu devo a vida da minha irmã para a professora Valéria, não é? Que eu tenho que confessar aqui de público, em que um nevo no rosto que já tinha sido, inclusive, operado, ela pediu uma biópsia e tinha lá um melanoma, não é? E ela salvou a vida da minha irmã. Mas, Valéria, então, a minha irmã é bem mais branquinha do que eu, né? As pessoas mais branquinhas, mais moreninhas, devem dar uma inspecionada em toda a sua pele, de que maneira e quantas vezes? Os dermatologistas bem formados e bem informados sabem que as pessoas precisam ser examinadas da cabeça aos pés numa primeira abordagem. Então, foi ao dermatologista, ele vai estranhar, o cliente vai estranhar se ele foi lá por causa da queda de cabelo e está sendo obrigado a ficar nu, ou quase nu. Mas essa primeira revisão é necessária, porque já pensou, você atende uma pessoa que está com queixa de queda de cabelo, ou quer melhorar da acne, ou quer resolver a acne, e ela vai para casa com uma pinta que precisaria ser retirada para prevenir o melanoma no futuro, que é uma doença, um câncer muito grave. Então, veja, o dermatologista bem treinado e bem formado e com boa disposição para fazer o que é certo, ele vai fazer uma revisão das pintas. E ele vai ser treinado para isso, quer dizer, ele não precisa assustar ninguém, ele vai dizer, olha, essa daqui requer um pouco mais de atenção, nós devemos tomar essa ou aquela providência. Então, eu acho que isso é necessário, principalmente na adolescência, mas desde a infância é bom ver. Né? Perfeito. E periodicamente? Periodicamente, e algumas pessoas têm mais necessidade de ser examinadas regularmente. E amplificam a imagem também? O professor Rothberg dizia que quando a gente não sabe nada, a amplificação da imagem nos torna mais ignorantes ainda. Então,
É preciso saber se o que a gente está fazendo para poder amplificar a imagem e saber se é importante. Mas eu vou te dizer, dermatologista treinado bate o olho e sabe que alguma coisa está errada. Perfeito. Então, além de toda a sabedoria que se pode depreender da fala da professora Valéria, eu não poderia deixar de dizer aqui também que ela descreveu o primeiro caso de AIDS nesse país. Foi em 1982? Foi em 82, foi sem querer, o primeiro teria que ser de alguém. Mas de qualquer maneira tinha que ser bom clínico para ver que aquilo não era comum, não é? Mas Álvaro, você só não falou aqui que nós somos formados na mesma turma e que a nossa turma, modéstia à parte, era muito boa. É muito boa. É muito boa. Isso é uma alegria, uma felicidade. Então, eu agradeço muito a participação da nossa vice-reitora da Universidade Federal de São Paulo, essa grande dermatologista e, acima de tudo, essa grande mulher que é a professora Valéria Petri, que tem um conhecimento muito grande e um carinho muito especial pela humanidade, não é? E pela sociedade brasileira, está aí lutando para que o conhecimento, a ciência sejam distribuídos nesse país da melhor maneira possível. Eu, com certeza, vamos convidá-la, essa casa é sua. Eu acho que 10 programas com a senhora é pouco, não é? E com certeza o nosso telespectador há de concordar conosco. Valéria, muito obrigado. Obrigada a você. Continue conosco e a gente volta no próximo programa Direito à Saúde baseado em evidências no Jornal da Justiça. E você que quer se informar um pouco mais sobre o que fazer em determinada circunstância em relação ao diagnóstico, a prevenção e o tratamento dos seus problemas de saúde, acessem centrocochrane-do-brasil.org, que está aí no pé do seu vídeo. Meu nome é Álvaro Atala e eu sou o diretor do Centro Cochrane do Brasil e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Até o próximo. Muito obrigado pela sua carinhosa atenção.